Para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar agora o que o advogado do Banco Master revelou sobre a viagem dele de jatinho com o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo. Num país sério, esse escândalo teria continuado e estaria colocando em risco a posição de Alexandre de Moraes. É um escândalo completo, mas esse escândalo foi abafado, não saiu mais nada. Por isso... Em um país sério, seria um impeachment compulsório e prisão do ministro que tivesse uma esposa recebendo essa fortuna num contrato tão genérico de uma empresa que está dando calote em milhões de pessoas. Por que o negócio fedeu agora? Por causa disso aqui, ó. O áudio, tem áudio dela falando como que eles deveriam fazer. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. IFAB nega divulgar custo de voo de Mota e Gilmar para Buenos Aires. Deputado foram ao Gilmar Palusa argentino em novembro. A Aeronáutica rejeitou um pedido via lei acesso à informação para divulgar os custos de um voo a Buenos Aires solicitado em novembro deste ano pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e que teve a companhia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O pedido de acesso aos custos de deslocamento pela Força Aérea Brasileira foi feita pelo jornal O Globo, que noticiou a negativa. De acordo com a publicação, a FAB impôs sigilo de 5 anos nessa informação. Toffoli manda soltar presos investigados por fraudes em mineração. Empresários, delegado e ex-deputado foram alvos da Operação Rejeito. O ministro Dias Toffoli determinou a soltura de 4 investigados presos no âmbito da Operação Rejeito, que apura a atuação de uma organização criminosa no setor da mineração. O processo tramita sob sigilo. A decisão beneficia o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages, os empresários Alan Cavalcante do Nascimento e Elder Adriano de Freitas, além do delegado Rodrigo de Melo Teixeira da Polícia Federal, conforme a apuração do G1. E olha só, advogado do Master diz que passageiros do voo com Dias Toffoli viajaram como torcedores. Apenas como torcedores. Para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar agora o que o advogado do Banco Master revelou sobre a viagem dele de jatinho com o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo. Então, meu bom dia para você que não tem que ficar aí preocupado, com medo do que um advogado vai falar por aí de você, ou quem sabe revelar os seus segredinhos. Mas fica comigo até o final desse encontro com justiça, que eu vou explicar para você como que o STF se encontra atualmente. E tá absurdo demais. Primeiro foi essa confissão aí do advogado do caso do Banco Master. E segundo, eu vou te mostrar uma declaração que os ministros deram nos bastidores sobre a eleição do ano que vem. Você não vai acreditar na cara de pau do que eu vou mostrar para você hoje. Então bora lá, direto ao ponto, porque o advogado do Master falou da viagem com o Dias Toffoli. Para você que está um pouco por fora, eu vou te lembrar que um advogado criminalista do caso do Banco Master, ele foi pego viajando de jatinho com o ministro Dias Toffoli. A grande questão é que o ministro Dias Toffoli é simplesmente o juiz do STF responsável pelos processos criminais do Banco Master. Como vocês podem imaginar, isso deu um rebuliço imenso. As pessoas começaram a cobrar o advogado nas redes sociais e ele finalmente rompeu o silêncio e trouxe a explicação. Confere ela aqui comigo, ó. Aspas dele. Não sou membro de conselhos estatais nem de instituições bancárias. Não tenho cargo comissionado, não sou agente temporário ou prestador de serviço para o Estado. E mais, os passageiros do voo estavam lá como torcedores do maior time do mundo, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá, não, por que você não disse isso antes para nós? Por que você não nos contou, hein? Então tá tudo bem. Vocês viram aí? Calma, galera. Eles só se encontraram como torcedores do Palmeiras. E aquela decisão estranha que veio logo depois, que foge da história, da lei, de tudo, aí é só uma grande coincidência, né? Um grande mal entendido. Gente,
Quem nunca, né? Aliás, eu odeio, gente, quando isso acontece comigo. Eu tô indo lá ver o jogo do Coxa em um jatinho de um empresário e aí o juiz do meu processo tromba comigo justo no meu voo. Claro que nós não falamos nada sobre os processos, né? Só falamos sobre como que o Coxa ganhou a Série B e tal, ou então o Flamengo, o Corinthians. Nada de processo, hein, galera? Ó, a decisão estranha a gente vê todo dia no STF mesmo, né? Gente, eu nunca fui a jogo de futebol com o Moro. Eu nunca fui a um aniversário ou o que for dele, nem ele no meu. Nunca teve conversa sobre combinação de decisão, nem mesmo naquele material hackeado e fraudulento. E, mais importante, nunca teve decisão absurda favorecendo o interesse particular ou fora da lei. E ainda assim, parte da imprensa fez um auê com o fato de que um procurador conversa com o juiz. Mas agora que é assim um escândalo, aí o advogado vai lá, na moral, e manda uma dessas aí e tá tudo bem, né? Porque ninguém mexe com o ministro do STF, não é? E presta atenção aqui no ponto central, gente. Não foi a viagem em si, mas foi o fato de que poucos dias depois eles assistirem ao jogo juntinhos, talvez ali dividindo o mesmo balde de pipoca pago pelo advogado. Só o balde de pipoca, viu, gente? Não venham com uma visão maldosa. Só o balde de pipoca. Eles ali dividindo, comendo juntos. Aí o Dias Toffoli vai lá e aceitou um recurso desse advogado, puxou o caso do cliente dele para o Supremo e ainda decretou sigilo absoluto no processo. Normal, né? Nunca aconteceu antes, mas tudo normal, né? Porque, é claro, certamente o que foi falado aí nesse voo foi só o esquema tático do Abel Ferreira para enfrentar o Flamengo. E claro que a gente não pode acusar ninguém de nada aqui. Não tô acusando ninguém de nada, mas o Toffoli tem que explicar essa decisão que ele deu, violando o princípio da publicidade, transformando o caso Master numa caixa preta, quando tem contrato do escritório da família do seu colega e amigo Alexandre de Moraes com o banco, contrato de 129 milhões de reais e objeto obscuro, atividade prestada obscura. E o mesmo vale para o Moraes. Ele tem que se explicar. Gente, os ministros do STF estão completamente fora do controle. A situação é tão, mas tão absurda que um deles chegou até a atacar o Senado e desrespeitar os candidatos à direita nas eleições do ano que vem. Enquanto eu te conto isso, vai sentando o dedo aí no like se você também acha tudo isso muito absurdo e vamos lá. O que foi dito pelo STF agora, hein? Bom, um ministro disse isto aqui que eu vou mostrar para você sob reserva ao comentar sobre os candidatos à direita que vão se dispor nas eleições a lutar pelo impeachment de ministros do Supremo se forem eleitos. Olha aqui o que ele falou. Olha aí, ó. Eles que engambelem seu eleitorado com promessas de impeachment, mas não vão transformar ameaças contra o STF em um instrumento de vingança. A Veja, ela não disse quem falou, mas a minha aposta é que foi o ministro Gilmar Mendes, que é relator de uma DPF que tenta blindar os ministros contra impeachment e ele vive falando pelos cotovelos na imprensa mesmo. A situação, gente, é tão, mas tão absurda que o Gilmar Mendes simplesmente rasgou a lei e inventou um novo número mínimo de assinaturas de pedido de impeachment lá no Senado para que seja possível iniciar o processo. Eles não têm mais qualquer limite. E eu digo, ministro Gilmar, que eu, Deltan, aqui ó, eu só vou votar em candidato que prometa exatamente isso, lutar pelo impeachment. Porque se não houver punição para os ministros, eles vão continuar pegando voo de jatinho com o advogado e dando decisão esdrúxula depois. Ou então vão continuar dando declaração em off para a imprensa, ameaçando as eleições, ameaçando os candidatos, ameaçando o Senado, ou pior, interferindo nas eleições. Já viu isso no passado? Mas e você que está aqui comigo, hein? Você acha que é normal essas atitudes aí dos ministros do Supremo? E você vai votar em alguém, algum candidato, que não prometa que vai lutar pelo impeachment? Conta aí pra mim nos comentários. Vamos ver aqui a opinião das pessoas aqui da nossa comunidade. Um grande abraço, um domingo abençoado para você e para sua família e até o próximo vídeo. Olha, sinceramente, eu tô abismado aqui. Eu acho que essa é a primeira vez que eu assisto uma fala de um jornalista da Globo que eu concordo completamente do começo ao fim, não trocaria nenhuma vírgula. O que tá acontecendo? Ou é a Globo que tá acordando ou é eu que tô me imbecilizando. O Demétrio, que às vezes fala umas verdades que a gente concorda ali, 70%, 60%, demonstra uma revolta com essa forma, a prostituição que virou, né, a profissão de ministro do STF. Eu vou falar um trem pra você, Demétrio, cuidado, cara.
Você está começando a entrar numa red pill aí que daqui a pouco a Polícia Federal do Moraes vai bater na porta da sua casa. Isso que você está falando é muito perigoso, cara. Porque você tá, de onde que o jornalista da Globo falando a verdade? Mas escuta isso daqui. Eu não troco nenhuma vírgula no que ele fala. A inspiração do ministro Fachin é o Código de Conduta da Alemanha, mas ele é insuficiente para o caso brasileiro, porque a Alemanha é a Alemanha. Na Alemanha as pessoas não são tão caras de pau, não é a festa do caqui, que nem no Brasil. Basicamente ele está chamando os ministros do STF de um bando de cara de pau, mas vamos lá. Então ali só tem princípios gerais, né? Aqui precisa desenhar. Precisa de um código de conduta que desenhe, que diga isso pode, aquilo não pode, detalhadamente. E o princípio é simples: paguem as suas contas, ministros. Paguem as suas contas. Você quer ver um jogo do Palmeiras em Lima? Compra uma passagem, vai ver, que nem eu faço. Eu não faço porque eu não vou ver jogo do Palmeiras. Mas quando eu quero fazer alguma coisa... E principalmente, né, ver se você não vai num jatinho que pertence a um cara envolvido com PCC. Ou jogo de qualquer um no exterior. Mas quando eu quero fazer alguma coisa privada, eu pago a minha conta. Paguem as suas contas. É proibido jatinho. Proibido jatinho, ponto final. Porque hoje não tem um caso, mas amanhã tem. O jatinho foi um empresário que pagou. É proibido jatinho. Viagem com a vossa grana. É duro pedir isso. É proibido ser patrocinado para eventos teóricos no exterior. Qualquer doutrina jurídica que você quiser apresentar, você pode apresentar numa universidade brasileira. Ah, você quer ir num seminário no exterior? Paga. Paga e vai. Não pode, porque é ministro do Supremo, porque recebe dinheiro público, não é uma pessoa privada. Imagina se o Valdo viajar no jatinho do Vorcaro e depois cobrir o assunto do Banco Master. Não vai dar certo. Não pode. No jornalismo não pode, pode ir no Supremo. É um escândalo. Agora, tem dado certo a manobra para ocultar a festa do caqui. Tanto é que o contrato do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, que recebe ou receberia uma fortuna do Banco Master para fazer coisas futuras que não se sabe quais seriam, desapareceu de cena. Desde o momento em que o Toffoli colocou em segredo de justiça o assunto Banco Master. Ele deve ter dado algum aviso para a Polícia Federal. Você viu essa parte, hein? Deve ter dado algum aviso para o Federal. Para de investigar isso aí, viu? E colocou tudo em sigilo. Num país sério, esse escândalo teria continuado e estaria colocando em risco a posição de Alexandre de Moraes. É um escândalo completo, mas esse escândalo foi abafado, não saiu mais nada. Em um país sério, seria um impeachment compulsório e prisão do ministro que tivesse uma esposa recebendo essa fortuna num contrato tão genérico de uma empresa que está dando calote em milhões de pessoas. Em um país sério, eu não vou nem falar o que o país sério faria não, porque vai que é crime eu falar um trem desse aqui. A Federal tem mais coisas, certamente, mas não saiu mais nada sobre isso. É por isso que tantos ministros do Supremo estão indignados com o ministro Fachin, que quer acabar com a festa do caqui. Estão indignados com o seguinte argumento: não, falar de código de conduta agora ajuda o bolsonarismo. O argumento deles poderem continuar fazendo a festa, essa promiscuidade com os ladrões e com os corruptos, não faz isso não, Fachin. Não joga um negócio de conduta agora não, senão isso vai ajudar o bolsonarismo. Virou o argumento universal para justificar a festa do caqui. Então, todas as vezes que há a possibilidade de a gente reduzir essa putaria do STF, eles falam, não, faz isso não, cara, vai dar narrativa pro bolsonarismo. Ou seja, é só o bolsonarismo que quer decência na justiça brasileira. E qualquer ato que devolva essa decência não pode ser feito, porque senão a narrativa do bolsonarismo vai ficar mais forte. Cara, que buraco que a gente entrou. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que tem como reverter isso? Bom, como nós fazemos tudo nas 4 linhas, a chance é, ano que vem, senadores.
Você que acompanha a gente do estado que você tá, faça campanha para aquele senador que está disposto a botar o Brasil nos eixos. E você entende que para botar o Brasil nos eixos, algumas ações imediatas vão ter que ser tomadas em relação ao STF, né? Um abraço. Como o mundo dá voltas, né não? Enquanto o filho do Bolsonaro está crescendo nas pesquisas e vai ser o nosso próximo presidente, o filho do Lula vai ser o nosso próximo presidiário. Sinceramente, o André Mendonça, no andar da carruagem das investigações, ele não vai ter outra opção no ano que vem, a não ser mandar prender o filho do Lula. Mas vamos lá. O que surgiu de novo que colocou o filho do Lula numa situação ainda mais complicada? Você conhece essa pessoa aqui, ó? O nome dela é Roberta Luchinger, uma socialite, uma herdeira, que sempre fez campanha pro Lula. Tá aqui, ó, com o Lula livre, aqui com a camisetinha do Lula livre, ela e mais uma foto com o Lula. E você vai, se você digitar o nome dela e Lula, né, ela tentou ser deputada pelo PT, ela tentou ser deputada, aqui ela de novo com o Lula. Essa é uma pessoa que dedicou a vida dela aqui, ó, para apoiar o Lula e o PT. Roberta Luchinger. Tá, por que ela é importante? Por que eu tô falando dela? Roberta Luchinger, ela é amiga do Lulinha. Ela é muito amiga da esposa do Lulinha e ela também foi alvo da Polícia Federal. Por que esta pessoa, uma milionária, herdeira, que adora o Lula, por que ela foi alvo da Polícia Federal? Você se lembra da delação de um cara que trabalhava com Careca, que tá preso, e ele falou, olha, o Careca passava uma mesada de 300 mil reais pro filhinho do Lula, sem falar de um bolão de 25 milhões, que era o dinheiro que ele estava roubando ali dos velhinhos do INSS. Ficava aquela pergunta, tudo bem, mas como que ele ia passar 300 mil reais todos os meses pro filho do Lula? É fácil rastrear isso daí. Não foi direto, eles não encontraram uma transação direta da conta do Careca para a conta do filho do Lula. Então como é que esse dinheiro saía do Careca para o filho do Lula? É aí que entra a socialite lulista de carteirinha Roberta Luchinger. Matéria que saiu na Folha de São Paulo. Amiga de Lulinha recebeu 300 mil reais do Careca do INSS para filho do rapaz. No total, foram 1,5 milhão que foram passados no período de 5 meses. Então, essa mesada ela foi paga durante 5 meses, onde o Careca passava para esta mulher, tá? A Roberta Luchinger, que foi alvo de busca e apreensão, e ela repassava para o filho do rapaz. Aqui é aqueles codinomes de organizações criminosas, né? Que nem o amigo do meu pai, que inclusive foi bastante para acabar com a Lava Jato. Então ela repassava esse dinheiro pro filho do Lula. Esta mulher aqui, esta mulher aqui repassava o dinheiro que ela recebia do Careca, do roubo do INSS, pro filho do Lula. O Lula, ele era uma espécie de interlocutor, intermediador ali para abrir portas nos ministérios. Afinal de contas, ele tinha autoridade de ser o filho do presidente. Como se isso não fosse bastante, eles já estavam preparando um novo golpe. Áudio mostra Careca do INSS. Cara, esse povo é impressionante. Esta galera, meu Deus do céu. Áudio mostra Careca do INSS, em empresário articulando por contratos sem licitação na saúde. O objetivo era fornecer medicamentos, mas negociação não foi adiante por causa da operação da Polícia Federal. O que é isso aqui? O Careca do INSS criou uma empresa de cannabis, né? Canabidiol, que inclusive tem uma sede lá em Portugal, que até a publicitária do PT recebeu uma bolada para ajudar a montar isso daí. E aí ele queria fechar um contrato com a saúde sem licitação, ou seja, escolhido a dedo ele para ganhar dinheiro. E nós estamos falando de muito dinheiro, acho que é mais de 1 bilhão aqui nesse contrato do canabidiol. Por que o negócio fedeu agora? Por causa disso aqui, ó. O áudio, tem áudio dela falando como que eles deveriam fazer. Oi, Antônio, tudo bom? A contratação, sim, ele sabe que é dispensa. Eu entendi. Tem a nova lei das licitações agora, não sei se você já deu uma lida, mas enfim, devido ao cenário de emergência, e a gente pode criar um documento bem robusto, né, pedindo aí a dispensa de licitação. Que gracinha! Agora, o curioso é isso aqui, ó. Essa imagem que eu achei ela sensacional, por quê?
Aqui nessa imagem nós temos o Queiroga, epicentro, né, do roubo dos velhinhos, tinha como sócio um senador do PDT, amigo do Flávio Dino, repassava 300 mil reais para essa socialite, para ela poder repassar para o filho do rapaz, que é esse cidadão aqui, que é o empresário mais bem sucedido da história do Brasil, saiu do zoológico, limpador de cocô de elefante no zoológico, de repente é um multimilionário. Embora ele seja semi-analfabeto, um multimilionário que, curiosamente, quando as investigações começaram a se aprofundar, ele foi embora morar na Espanha. A situação é tão escandalosa, cara, que eu fico pensando assim, bicho, se fosse alguma coisa nesse sentido com o Bolsonaro, com os filhos deles, o Brasil ia parar. Nós íamos ter um jornal nacional, um fantástico, de 1 hora só sobre isso. O André Mendonça não vai ter outra opção, ele não vai ter outra saída a não ser realmente prender o filho do Lula no ano que vem. Assim, as evidências estão se acumulando. Ele tirou o sigilo, ou seja, a CPMI vai poder usar todas as informações da investigação da Polícia Federal na CPMI e convocar. Curioso é que eles, né, o pessoal do governo Lula blindou essas pessoas aqui, ó, de serem convocadas na CPMI do INSS. Só o Careca que foi, que tá preso agora, né? Mas blindou essa galera toda. Esse escândalo vai explodir de tal forma na cara desse governo no ano que vem, que por isso que eu tô te falando. Não é só o Flávio Bolsonaro que vai crescer nas pesquisas. O Lula vai derreter, porque isso aqui é 10 vezes pior que o escândalo do monitoramento do INSS. Eu não vejo a hora que o Nicolas fizer um vídeo daquele jeito dele, mostrando ponto a ponto como que funcionava o esquema do roubo dos velhinhos nas mãos do filho do Lula e da turma toda do Lula.